Olá pessoal, estou de volta com o programa no canal da Rede RVC, programa Em Pauta. Em Pauta é porque eu trago tudo aquilo que eu acho de relevante que está acontecendo no cenário nacional, a partir de que comece a influenciar tendências. E claro, o ativismo é uma das coisas que mais tem me chamado a atenção. Frequento bastante espetáculos, os teatros, dirijo, produzo, e isso, no meu cotidiano, tem acontecido bastante, as ações do ativismo. Algumas interessantes, outras em horas erradas, mas interessantes como tema de discussão, de debate. E eu convidei duas pessoas que eu tenho grande admiração pela forma de pensar. São pessoas que pensam, tenho certeza que pensam diferente no mesmo tema, mas que discutem com a mesma propriedade, na sua opinião, dentro do seu conhecimento, essa questão do que é o ativismo. E eu convidei aqui a cantora Renata Pires. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Alô, pessoal. Tudo bem? A Renata Pires é uma cantora de samba autoral também aqui do Rio Grande do Sul e que participou do Vozes do Samba e também, eu já estou de ativista do samba, estou com a camisa da Gala Vozes do Samba aqui, que a Renatinha também brilhou junto com as suas colegas aqui. E eu recebo também aqui o Xande Si, que além de músico, é compositor e também recebeu um convite agora para ser o curador da nova fase do projeto Vozes do Samba. Xande, seja bem-vindo. Tudo bom? Olá, gente. Estamos aí para discutir um pouquinho sobre tudo que envolve cultura, arte e afins, né? Vamos lá? Legal. Bom, gente, dezembro aí, 9 de dezembro, todos preparando para as festas, e a gente aqui trazendo esse bate-papo para vocês aqui, na Rede RVC. O nosso tema aqui vai ser abordado, vamos discutir a questão do ativismo ideológico, vamos discorrer também pelo ativismo social e o ativismo racial. Isso não tem a ver, não é porque são negros que são meus convidados que eu estou debatendo isso. Porque o ativismo não tem cor. Para mim, eu vejo ele que está dentro da cabeça de cada um que pensa e que age. E aí, Renatinha, eu começo perguntando para você, você como cantora e que está galgando uma carreira também, como é que você vê a questão, primeiro, do ativismo ideológico? E aí? Atualmente, né, as coisas estão muito englobadas, né? O ativismo ideológico caiu no caldeirão, junto com os outros demais. Eu acho que quem vira ativista acaba abraçando muitas identidades, muitas lutas, porque uma tem que ser iluminada. Cada uma tem que ter a sua luz para poder solucionar a próxima e a próxima. Então, o ativismo em si, hoje, requer muita personalidade, né, para poder levantar a bandeira e também buscar mais e mais pessoas, reconhecimento, né? Então, começa-se, né, pelo seu ato de olhar ao outro, né, o ativismo, e se identificar com aquilo, pelo ideal, pela filosofia, e aí daí já vai se gerando, se estruturando outras formas até de se reconhecer, né? E aí se começa a busca até para colocar em prática muita coisa que vem quando a gente reconhece um ativista, porque tem muitos aí, tem muitas pessoas que são ativistas e nem percebem, que fazem um trabalho com outras pessoas ao seu redor até para ajudar, mas já está atingindo outras pessoas. Então, eu acho que, né, o ativista é um caldeirão. Ele encontra um ideal iniciando-se, mas eu acho que depois vai cair nesse caldeirão aí, vai abraçando vários ideais, filosofias, questões sociais, raciais, né? Xande, como é que você vê essa questão do ativismo ideológico? Eu vejo o ativismo ideológico hoje como meio polarizada a coisa, né? Do tipo assim, ó, se tu escolhe o verde, necessariamente o amarelo é teu inimigo. Esse é o grande problema do ativismo. É a questão de tu incorporar de uma certa forma que tu cega para as demais. Essa parte é a parte chata da coisa toda, né? Que faz com que ninguém acabe crescendo de forma correta, né?
A minha, digamos, a oportunidade que eu tenho de ajudar a Renata, ajudar o Edésio, eu não vou fazer porque eles não conjuminam com a mesma ideia que eu tenho. Esse é o difícil do ser aquele ativista ferrenho, né? Se reconhece, visualiza essa questão e se solicita muitas coisas dentro desse ativismo, e aí a pessoa vai percorrer por um direcionamento ali que vai beneficiar, às vezes, ela própria. Quando essa questão acontece, né? Aí entra uma questão, de repente, política, financeira, né? Então, é isso que muito está em voga atualmente. Mas o verdadeiro ativista mesmo, aquele vai cair dentro de toda a contextualização geral da coisa. Ver uma deficiência mesmo, daí ela vai abraçar. Eu acho que também precisa de se ter uma educação para isso também. Por isso que não há um reconhecimento de muitas pessoas que de coração fazem isso. Elas não se reconhecem ativistas muitas vezes por não ter esse tipo de educação, e outras se reconhecem e vestem a camisa do ativismo, mas para cunho já, né, para outras intenções, né? É interessante o que vocês estão colocando, porque quando a gente fala do que é o ativismo, por exemplo, o ativismo cultural, né, são pessoas que atuam, seja agente público ou privado, em vários segmentos, tanto na área prática como da comunicação. E aí, quando eu coloco para vocês ativismo ideológico, eu estou me baseando também nas questões políticas, que influencia muito para entender o que é, porque hoje qualquer um é ativista, mas não sabe do que ele está se posicionando, qual é a posição dele, para ele saber que ele é um ativista. Às vezes eu acho que, vou colocar essa provocação para vocês aqui, que o ativista em si se coloca muito mais como provocador do que ativista, porque o ativismo e o ativista, ele tem um caminho, ele segue uma linha, né? Vocês não acham também que há uma confusão entre ativismo e aí vem aquela questão ideológica só? Partidário, político? É o que eu me referi. Acho que tem que haver uma educação em torno disso para poder se concluir e realmente trabalhar exatamente no fato de ser ativista. Então, muitas vezes pega esse rótulo, né, de ativismo, principalmente nas linhas políticas, né, e vai se trabalhar com o que se tem, que acha que é o correto, e que nem sempre é. Né, que tem que se ter uma vivência, tem que se conviver com as atividades dentro da área que vai se atuar no ativismo. Então, eu concordo, mas eu acho que o principal é tu saber o que tu estás fazendo, tu se reconhecer no que tu vai fazer. É engraçado ter tocado ali no ativismo político, né? Hoje está muito latente isso daí, né? Que é a questão de ou tu é um, ou tu é o outro, e isso acaba prejudicando todo mundo no geral, em todas as áreas, é saúde, é educação, é a cultura, porque daqui a pouquinho, um exemplo muito prático, a Renata acaba sendo, sei lá, presidente de alguma coisa, e eu assumo em seguida. Eu vou pegar e vou desfazer tudo que ela fez. Não, porque não condiz com o que eu penso. Só que é o seguinte, o ideal seria tu pegar o que está feito de correto, melhorar o que está feito que foi feito de que não deu tão certo, e tocar a bola para frente. Mas aí acaba uma grande massa sofrendo por causa dessas ideologias políticas, assim, né? Elas acabam se conflitando e produzindo pouco resultado para as pessoas que querem crescer, porque a ideologia política ela é muito delicada. A ideologia política ela pode te colocar numa saia justa publicamente, como por exemplo, atualmente, eu vou colocar para vocês até também falarem sobre esse aspecto, mas é muito comum os gestores públicos não irem mais a quase teatro. Por que eles não estão indo hoje? Porque o ativismo ideológico está muito latente, e esse ativismo ideológico, como o próprio Xandici colocou, né, se não for amarelo, não, peraí. Eu acho que nessa do ser ou não ser, primeiro temos que pensar em Estado democrático, democracia é democracia. E a ideologia, às vezes xiita, né, ela acaba prejudicando aí o desenvolvimento de uma classe, de uma manifestação cultural, você não acha, Renata? Com certeza, e é o que ocorre hoje. Hoje se ocorre muito latente essa desconstrução toda de arte, de todo o trabalho que é feito em cima, porque a arte é resgate.
A arte é reflexão, a arte é se reconhecer, e hoje está sendo desconstruído toda essa base. E os nossos governantes são os primeiros que têm que ser engajados referente à cultura, que atinge também maioria periférica, que é um resgate para essa maioria periférica. Então, eu acho que há uma desconstrução hoje. E aí a escala começa de cima para baixo. Se não tem esse reconhecimento de grandes pessoas que trabalham em cima da arte, que se doam, porque a arte a gente sabe que é difícil remuneração, é difícil se concretizar uma carreira. Então, acho que hoje se fecha, está fechado o caminho para se abrir a arte, para as pessoas poderem ver. E começa de cima. Né? O que me deixa mais preocupada é que pessoas que podem ter acesso, que podem contribuir, que têm em suas vidas todo o conhecimento também de arte, porque estudaram em escolas caras. Nas escolas caras, todo mundo sabe o que é Romeu e Julieta, já fizeram peças, os seus filhos, os seus netos, né? Então, a arte permeia, a arte evolui. E essa é a grande preocupação mesmo. Xande, e aí? E essa ideologia política, voltando ao tema ali, ela acaba sendo tão maléfica para a coisa toda que ela sobrepõe a educação, né? Volta e meia eu vejo, eu não parei até para ler, te confesso, mas volta e meia eu vejo que teve uma premiação que o Chico Buarque, por exemplo, estava por ganhar, ou está para ganhar, e o presidente não quis assinar isso. Eu acho que independente da ideologia política que cada um tem, ele é o presidente, ele é o responsável por fazer aquilo, então ele tem que fazer aquilo. Ponto. Assim como do lado contrário também, daqui a pouquinho vai um presidente que não é o meu, vai num evento cultural meu, a galera vai lá e começa a vaiar, entendeu? Sobrepôs a educação do ser humano, essa coisa do eu tô certo, tu tá errado, tá muito... Precisa-se muito respeito aos pontos de vista. Isso também é um exercício de democracia. Exatamente. Então a gente precisa aprender isso também. Lidar com o diferente, né? Aceitar, precisamos, respeitar. Essa prática é muito urgente no Brasil, são muitas diferenças. Muitas diferenças. Nós precisamos muito praticar. É um país muito grande. Muito grande, muita diferença. E é muito interessante. A gente abraça muita gente também de fora. É muito interessante a gente colocar em questão também aqui, que a gente está falando do ativismo cultural, que eu acho que as pessoas estão esquecendo do caldeirão cultural que é o Brasil, que sempre viveu bem entre todas essas linguagens, para viverem um caldeirão ideológico de... tem que ser, as pessoas não conversam mais o porquê que tem que ser. Você também não vê isso, Xande? Exatamente isso. É aquela coisa, né? O que se fala no sul não é a mesma coisa que se fala no norte, né? E esse tipo de diferença muitas vezes incomoda os outros, né? Que não sei se por não ter ação, ficar sem saber o que fazer numa situação dessas, ou aquela questão de procurar entender o que o outro está querendo dizer, não acontece isso. Isso é muito prejudicial ao povo brasileiro, né? Renatinha, como é que você vê que tipo de trabalho a gente poderia fazer dentro dessa questão da ideologia cultural para que ela não misture ao ponto de, quando se fala de ideologia política, né? Não prejudicar o início de carreira de alguém. Porque uma coisa é você ser já famoso, ter na tua conta lá mais de R$1 milhão, ter tudo que tem direito que você conquistou com a tua obra, e outra coisa é você está começando. E começar... Você acha que está certo o artista que ainda não galgou ainda economicamente nada, já a militar na ideologia política para se manifestar publicamente dentro de um espetáculo, por exemplo? Olha, eu atualmente estou sem partido nenhum, sabe? Eu estou pensando muito nos seres humanos e nessa questão aí da gente ter que se educar mesmo para poder... ter uma escolha X ou Y. E eu tenho ampliado muito isso para qualquer coisa hoje, e até na questão musical, né? A gente precisa muito se reconhecer e depois. E no caso de tu ter uma atividade e aí por questões partidárias tu ir para uma questão X, eu acho que é de cada um, é a democracia.
Isso é o exercício de democracia, tu vai escolher. Se tu tens afinidade, ou tu cresceu até, porque às vezes a militância vem do crescimento dentro de um contexto político, dentro, né, de um resgate que foi proporcionado, então isso se respeita muito. Mas eu acho que vai de cada um, né? Eu acho que hoje a grande condição para a gente que vem de periferia, eu venho de periferia, e venho vendo um trabalho de muitas pessoas que não têm nada, e acessam muitas pessoas e ajudam muitas pessoas. Eu acho que a grande questão é pesar isso. Quando tu tem voz na periferia, sem partido, tá? A pessoa não tem partido nenhum lá, ela não está na questão política fazendo essa atividade. Ela já vai ter voz. Então, ela tem que primeiro se perguntar, né, o que a favorece, né? E aí também uma questão de caráter, né? Porque às vezes tu quer escolher uma questão política, lá tu vai para um partido tal, porque tu está visualizando questões financeiras, né? E então por isso vai de cada um, mas tu tem que ver o que vai atingir, porque a gente sempre acaba ou prejudicando ou agregando. Complicado quando tu escolhe um lado dessa forma, um lado político, parece que tudo que o outro lado faz é errado, Exato. Nada dá certo. Mas isso é induzido muitas vezes isso também. Quando tu escolheu o partido tal ou política pública tal ali, a outra até de passar mesmo de transição de grupo, né, de Sim. presidência, isso também acontece. Né? Esse tipo de coisa que no meu ponto de vista, não poderia existir, entendeu? Que ninguém está 100% correto, ninguém está 100% errado. Aí volta o que você falou na tua fala anterior. É a formação também. Exato. Nós vivemos uma deformação política escolar. Completamente. Exatamente. Então, isso também contribui para esses choques que só quem perde que eu vejo nessas ideologias políticas são aqueles que estão querendo uma ascensão, não os que já estão em ascensão. E as pessoas não percebem isso, né? É a questão, né, realmente, eu penso muito, assim, eu foco muito na questão da educação, sabe? O Brasil precisa muito se educar e perceber que a cidadania é feita por todos, nós questão X ou Y que escolhemos aqui durante a democracia, mas todos nós vamos pagar. Todos nós estamos juntos. A caminhada vai ser a mesma, respeitando as escolhas, mas todos vão se beneficiar ou vão se prejudicar. Sim. É um todo, né? Eu acho que engraçado que tu falou, isso daí é um dia posterior, a gente vê uma queima de livros, eu fico olhando aquilo, que coisa, né? Queimar dinheiro, não tem rasgar, queimar dinheiro, porque... Aí a gente pergunta, deu ativismo cultural e educacional. Exatamente. Né? Uma coisa surreal. Selecionadas de forma equivocadas para defender a bandeira. Nós temos histórias de moradores de rua que pegam do lixo para estudar e se formam e aí... Sabe? Só que eu vejo uma coisa muito engraçada quando acontece exceções assim, é porque daí vai chegar um cara e vai dizer assim, tá vendo, fulano consegue, só que isso daí é exceção, não é regra, isso daí não pode contar numa balança, porque isso daí vai acontecer 1 em 1000, tu tem que ajudar, digamos assim, o outro lado tem que tentar ajudar a regra, e não a exceção. É aquela questão da consciência por necessidade, será que é preciso o brasileiro ser assim? Ter uma consciência por necessidade, porque a gente vê muito essa caminhada. Tem uma fala que se diz que eu discordo totalmente, que é dizer assim, o Brasil é um país pobre. Não, o Brasil não é um país pobre. Porque assim, tem gente morrendo de fome, mas em compensação tem gente guardando milhões dentro de um apartamento e abrindo de vez em quando a janela para secar, para não estragar o dinheiro. É verdade. É mal distribuído. Assim, o assunto, claro que a gente não vai conseguir chegar... dissecar ele todo aqui, porque o tempo nosso é curto, mas eu acho importante também a gente falar de um outro tipo de ativismo, que é o ativismo social. Né? Como é que vocês estão vendo aí a questão do ativismo social? Como se executar ele cada vez de forma mais democrática, mais plural e apartidária? Começa por você, Renatinha. O ativismo social, assim, também tem essa confusão, né? A confusão política, que aí eu entro dentro daquela mesma fala que eu vi anteriormente, as pessoas se descobrem ativistas e daqui a pouco elas acham que vão funcionar dentro do partido, né? O partido às vezes a convence disso,
Mas não, o ativismo social é a coisa enraizada mesmo, de dentro para fora, e que realmente o partido político pode contribuir, ok, beleza. Mas não se pode perder a essência do que se começa. E é preciso, para a evolução, se educar. Eu sempre vou... as minhas falas dentro da atividade, dentro do ativismo, requer, assim, para te poder ampliar e trabalhar em democracia, porque quando tu vai trabalhar social, é pessoas de várias gamas, várias atividades, várias também dificuldades de acesso, que quando a gente fala em social, ser ativista social, a gente vai atingir pessoas que não têm um alcance. E tu não pode ser limitado também a isso. Tem um acesso, né? Então, tu também vai abrir portas para ti mesmo. Né? E entrando nessa coisa aí do ativismo social, não é só a política que acaba meio que interferindo na ajuda ou não do ativismo social. Religião também. Quantas e quantas vezes tu não vê, por exemplo, claro, um assunto delicado, mas quantas e quantas vezes tu não vê, por exemplo, uma igreja, digamos assim, que vai dar comida para o morador de rua, só que vai lá e vai fazer ele rezar. Não, tu tem que fazer isso de coração, não que esteja... É muito confuso. É muito interessante. Eu quero levantar uma fala, mas antes agradecer a presença do Janduí, músico, esposa da Renatinha, que está aqui no estúdio também, e aproveitar já fazer umas fotos também para registrar o nosso encontro aí com o Janduí aqui. Janduí, muito prazer ter você aqui, viu? Gente, eu quero aproveitar e falar para vocês essa questão do ativismo social, que você colocou de forma que você é delicado, né? Mas se torna delicado se a gente não colocar as palavras, aspas, corretas, ou politicamente corretas. Mas o Estado, ele está muito distante da questão social. Que digam os milhares e milhares de assistentes sociais desempregados, né? E que não são usados para melhorar a questão de saúde familiar, para tirar dos hospitais esse abarrotamento de gente, porque se tivesse um projeto de assistência social ativo, apartidário e com política de Estado dentro das comunidades, né, das vilas, não tenha dúvida que pelo menos 40% das pessoas que frequentam as UPAs da vida no Brasil reduziria. Sim. Né? E aí vem o que você colocou. O Estado ausente, ele faz o quê? As igrejas chegam e tomam a frente. E aí é como você colocou. E é lamentável isso, né? Aí se torna, passamos a ter um Estado fundamentalista. Isso não é bom. Aí tu vou dizer uma coisa que o Odés é louco, ele não sabe de nada. Mas é só estudar a situação do Oriente Médio. Né? É fundamentalismo lá. É isso que está levando às guerras. E o Brasil está caminhando para o fundamentalismo, né? Incorporado de outras questões. Então, é delicado o assunto? É delicado. Mas que a gente também tem que levantar essa questão, não tenha dúvida. E aí, como você falou, toda atividade social está linkada hoje às igrejas. Não deveria. As igrejas podem ter seus papéis, não tenha dúvida. Mas, para mim, seria uma política de Estado. Renata. Entra aí nessa questão da ideologia também, né? Se eu não estou enganada. Porque tu opta pela religiosidade, tá? Tu é resgatado, tu vai ser ajudado, mas tu tem que permanecer ali para continuidade. Então isso é o que eu acho mais insensato, mais incorreto que se possa praticar dentro do ativismo. Porque tu vai pegar uma pessoa que está necessitando, né? Uma pessoa que está morrendo de fome ali, não, vem só que vamos rezar aqui. Entendeu? É complicado, muito complicado. Muito complicado. Então, por isso que eu assim, eu acredito que para o ser, né, que quer trabalhar no ativismo, precisa-se ter um pensamento liberto também. Liberto, desapegado para poder atingir, né? As pessoas muitas vezes elas estão se identificando com isso, mas ali dentro já tem uma política, uma ideologia, já está direcionando, já está sendo imparcial. Sempre te obrigando a escolher um lado, né? Exato. Hoje tudo é assim.
polarizada, né? Hoje, eu acho que hoje tudo que a gente for abordar, que se a gente for conversar, vai chegar uma questão que a gente vai ver que vamos ter que escolher um lado cá, um lado lá. Eu acho que é importante destacar aí que tem muitas pessoas apartidárias e com ações sociais muito bacanas. Muito, mas também que é faz raro. suas ações e que falta nós, como cidadãos e a sociedade como um todo, valorizar também essas pessoas que fazem. Porque as pessoas também não olham muito o que está sendo feito até nas áreas periféricas. Tem pessoas que fazem sopas sem ter ligação nenhuma com nenhuma entidade religiosa. Aí eu vou falar do próprio trabalho que eu, nesses meus 40 anos de trabalho com a cultura, toda vez que eu fiz meus espetáculos, eu vim arrecadando alimento, fralda geriátrica, brinquedo para dar para as crianças, porque eu acho que esse ativismo social, ele precisa também ser valorizado o indivíduo que pratica isso, né? Então, por exemplo, as produções, os produtores, esses projetos que ganham às vezes milhões aí em patrocínio, deveriam de ter uma ação social. Não é só dizer que deu desconto, fez para a escola pública. Não. Arrecada alimento, arrecada coisa, porque as pessoas precisam de comer, as crianças precisam de ter seu brinquedo, idosos, acamados, pessoas que não têm uma fralda geriátrica. Então, eu acho que aí eu vou aproveitar e colocar o seguinte: o Estado deveria de colocar dentro das leis de incentivo uma cláusula em que quem ganhasse aquele patrocínio tem por obrigação fazer uma ação social. Mas não é só apresentar seu espetáculo, como muitos fazem ensaio geral, convidam as escolas e pronto, fizemos isso para as crianças. Não é. Isso aí, desculpa, é balela. Eu quero saber o seguinte: coloca lá que tu vai ter que fazer um espetáculo. Já vai fazer foto nossa agora, Taizinho? Vai fazer foto nossa agora? Que legal. Obrigado. Não pode deixar isso de forma só que o produtor decida. Eu acho que tem que ter uma regra assim, para que essas produções deem algo a mais para a sociedade, para as pessoas necessitadas. Eu estou errado nessa minha colocação? Pode me... Não, tá correto. E o engraçado dessa história toda, sabe o que é? É que, por exemplo, quando um jogador de futebol pega e vai lá e compra uma caixa, 2 de leite para uma pessoa ali, aí eles vão lá, fazem manchete, só que, digamos assim, é muito fácil pegar e levantar a bola de quem faz isso daí, só que eu não vou fazer. É engraçado isso daí, né? Porque acham bonito, mas fazer igual, não. Verdade. E é tão pouco. Tão pouco, né? O ser humano pode doar de qualquer forma para essas pessoas que têm necessidades tão menores que nós que temos um cotidiano, que nós que trabalhamos. Então, eu acho assim que é o mínimo. E que eu estava em mente para falar, quem trabalha com a arte sempre é tocado nessa questão. Então, quem não pratica lá, não sei, né? Cada um com seu o quê, mas eu acho que nós somos tocados pela arte. Esse trabalho realmente nos leva a toda essa reflexão. Sim. E a gente se conecta com a arte quando a gente consegue atingir pessoas que necessitam, pessoas que precisam até de uma vivência lúdica. Né? Porque a vida não é só trabalhar, não é só, né, montar, sentar em cima do seu dinheiro, pagar a conta, né? A vida não é só isso. A vida... Exatamente. Então a cultura e a caridade, elas são irmãs, elas caminham juntas, né? Agora eu vou pular um pouquinho aqui, porque já está chegando, infelizmente, já ao final do nosso programa, e eu não posso deixar de tocar num assunto aqui, o ativismo racial. Ativismo racial. E aí? Como é que a gente pode falar sobre ele? Nós temos várias questões que poderíamos levantar aqui, né? E como é que está isso aí na opinião de vocês, Renatinha? A questão racial, assim, referente ao ativismo, né? Ela está mais integrada em periferia, né? E a gente não vê grandes nomes mesmo efetivamente trabalhando em cima da questão racial. Estamos nós por nós mesmos, vamos dizer assim. Claro, se há um respeito, quando a gente já tem voz, né? Já temos núcleos aí, espaços democráticos para se
para a gente poder falar, né? Poder explicitar essas dificuldades que a gente tem, que a gente sofre com o racismo. Mas eu acho que efetivamente está dentro do contexto de ativismo, mas ele não é tão trabalhado. Praticado. Não é praticado. E aí, Xande? Ai, outro tema polêmico, né? Mais um tema polêmico. Outro dia eu estava vendo uma reportagem aí falando de um casal de negros que adotou uma criança loirinha. Foi engraçado porque me chamou a atenção porque eles diziam que várias vezes eles foram parados pela polícia porque disseram que eles tinham sequestrado a criança. Aí tem a história do Bruno Galhaço, né, que fez o contrário. Não, eles é bonito. Entendeu? Essa questão do ativismo racial também funciona muito para o lado que a balança pende, né? E tudo voltando, muitas dessas coisas acabam voltando ao lado político, que também é a chaga, né? Mas a gente vai na periferia aqui, Morro da Cruz, ali no Morro da Conceição, Santa Teresa, a gente vê efetivamente esse trabalho. A gente vê efetivamente, mas não tem documentação, não tem mídia, não tem e assim, eu acho assim que ativismo é o ano todo. Sim. Não é só no dia da consciência negra, no dia né, do Natal. Ativismo, principalmente esse, que é a questão negra, que quer o seu lugar, somente isso. Respeite o seu lugar. O seu lugar ali, o seu espaço em pé de igualdade, né, para uma empresa, para a sua faculdade que quer fazer. Tem que se ter o respeito. E é a prática de cidadão que não ocorre. Há muita hipocrisia dentro da atividade. Há muita gente na sociedade, né? Muita gente até que anda no nosso núcleo, que ama samba, que ama a arte negra, mas que realmente não olha para o negro como igual. Falando nessa parte que tu mencionou ali do que não atinge o grande povo, é engraçado, por exemplo, assim, um ator global, tem o Lázaro Ramos, eu não me lembro qual é o nome do outro, que eles mencionam uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes recebe um papel e está escrito ali, tu vai ser um advogado negro, que é o que está escrito, não é um advogado simples. Essa distinção incomoda, esse negócio do buscar o respeito incomoda, entendeu? Sim, é uma grande, assim, dá um grande estardalhaço, né? E o rótulo negro. Como agora, Miss Brasil africana. Sou africana, ganhou. Foi um estardalhaço enorme. E vai se explanar ainda por muitas semanas. Isso vai gerar debate. Não é, gente. É uma beleza igual. É uma beleza igual dentro da sua cultura, né? E eu acho que tem que se ter visão de igualdade para poder se criar um critério, né? Até para escolher ela, né? Acho que tem que ter igualdade. Você quer falar alguma coisa mais? Não. Completar? Aproveitando essa fala aí, eu estou com 2 minutos de programa, né, para fechar. E a ganhadora da Miss Universo é a sul-africana Zosibini Tunsi, que venceu o Miss Universo 2019 em Atlanta, nos Estados Unidos. Mas eu queria falar uma outra coisa também, que aconteceu agora, e eu fiz uma pesquisa que eu acho que eu vou fechar agora, colocando para vocês, que é a Chimamanda Ngozi. É uma africana da Nigéria, né? E ela é uma ativista e ela, até hoje, ela mantém o passaporte dela nigeriano. Uma pessoa extremamente respeitada, mora hoje nos Estados Unidos, mas quando ela volta ao país dela para assumir, o pessoal a critica, mas é uma autoridade aí. E aí eu falo com vocês o seguinte: dá para citar as referências das ativistas negras no Brasil? Vocês teriam um nome assim, que vocês citariam de representatividade na causa? Olha, a gente sabe que hoje que se retrata mais, assim, ao meu ver, são as poetas que conseguem
ter voz, que eu vejo muito. Eu vivo muito nesse mundo, né, de poesia, então eu vejo que elas conseguem muitas vezes ter vez e voz. Mas assim, ativistas que eu tenho assim na minha de embasamento, eu não tenho. Falta força, né? Que daqui a pouquinho tem muitas ativistas que não têm força, que não chegam pro grande público para poder mostrar a que veio, entendeu? É verdade. Eu fiz uma pesquisa no site hoje para entrevistar vocês aqui, no site, e eu achei 10 mulheres negras ativistas de destaque no Brasil. Isso me chamou bastante atenção. Uma delas é a Sueli Carneiro. Eu não sei se a Djamila também é ativista. A Sueli Carneiro, a Alzira Rufino, a Cida Bento, Fezinha, Jurema Werneck, Eliane Cavaleiro, Adriana Barbosa. São esses nomes que eu encontrei com essas 10 ativistas que representam aí uma história interessante. E o que mais me chamou a atenção, que aí vai batendo o que o Xande falou, a maioria delas tem uma ligação com a igreja. Pois é. A igreja batista, elas têm uma ligação. E é interessante para outro programa. Então, te interrompendo, acho que é por isso que eu não tenho, eu não conheço. A igreja é outra. Eu já estava me sentindo tão culpada, porque assim, eu tento, né, saber um pouco, né, para a gente poder se reconhecer. Mas é difícil, né? Porque eu não vi nenhuma das 10, pelo menos, uma ativista da cultura, dissidente da cultura afro-brasileira, exatamente, das matrizes africanas. Isso que eu ia dizer. E é muito interessante isso, né? E é porque eu vejo muitas vezes o pessoal levantar a bandeira e tal, mas eu vejo totalmente sem referência. Bom, gente, olha, esse site é muito interessante vocês conhecerem, que é o www.geledes.org.br. Eu vou colocar para vocês, pesquisem, é um site muito bacana, que, aliás, ele tem 30 ou 31 anos de existência, essa história, e eles tratam com muita propriedade a história, principalmente da mulher negra ativista, da história do negro no Brasil também. Muito legal, vale a pena conhecer, www.geledes.org.br. Então, eu vou deixar para vocês aqui. E, Renatinha, eu quero que você faça as suas considerações para o nosso web espectador do programa do canal da Rede RVC. Eu gostaria de agradecer. Eu acho que o assunto de ativismo é muito pertinente. A gente tem muitas coisas dentro desse contexto, né, para se falar. E tem pessoas também, concluindo só, tem pessoas que fazem esse ativismo e que chega principalmente em redes sociais, por isso que eu penso muito nas poetas que estão muito em voga hoje, e dando palestras também. Essas mulheres são bastante referências e sem essa questão de religiosidade. Mas voltando ao agradecimento, agradeço muito à Rede RVC, ao Edésio, que sempre abre um espaço de voz, que a gente possa, né, também criar essas questões até para o gaúcho aqui se refletir bastante. Bacana. Xande. Faço minhas as palavras, Renata, também agradecendo a oportunidade, essa provocaçãozinha que vai fazer com que a gente pare, pense um pouquinho e ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode evoluir como ser humano, como cidadão, né? Obrigado. Como cidadão. Exatamente. Nós mesmos sairemos daqui já reflexivos, né? Acho que continua depois uma resenha aí. Gente, olha, um beijo para vocês. Eu vou ficando por aqui dizendo o seguinte, gente, somos todos perante a Deus iguais. Cada um dentro do plano que nós estamos, vivendo aquilo que Ele nos permite. E o que é importante de tudo isso é que nós nos respeitamos, nos aceitamos como somos, porque a vida é curta. Até o próximo, se Deus quiser.